Seja bem-vindo ao segundo MBE aqui no canal sobre Bíblias. Eu fiquei até surpreso quando vocês me pediram um MBE da Bíblia de Estudo Roma. Isso mesmo, olha, faz um manual de Bíblia de Estudo da Roma pra gente. Eu tenho aqui a Roma, nós vamos abrir ela, eu vou dissecar a Roma, tá? A gente vai olhar cada elemento que a editora BV Books colocou nela e como funciona, né? Como usar da melhor forma, tá? Isso aqui vai desde da referência bíblica até aqueles recursos a mais que ela coloca, tá? É bem legal mesmo. Esse é o segundo MBE, o primeiro foi sobre a Bíblia Thomas Nelson, né? E agora vocês pediram aqui da Roma também. Antes de passar para a mesa, eu quero agradecer a BV Books por ter mandado a Bíblia pra gente, tá? A BV Books é a editora que às vezes manda o material para mim e eu avalio e coloco o resultado para vocês, tá bom? Então tá aqui, olha que bonita a capa, né? Eu não me canso de olhar para essa capa. 2 tons, né? Um preto, um marrom. Aqui atrás também segue o mesmo padrão, 2 tons. Uma imitação de couro com textura, né? Achei maneiro demais. Essa capa é a capa para a Bíblia de Estudo, tá? Outras editoras já copiaram ela, mas realmente ela é bonita, né? Então, mas vamos ver o que tem dentro dela. E olha só, manda esse vídeo para mais gente que tem interesse em Bíblia de Estudo, para eles conhecerem tanto a Roma quanto o nosso canal, tá bom? Agora sim, sem demorar muito, bora para a mesa. Tá na mesa a nossa Roma aqui da BV Books. Quero lembrar vocês de que a BV Books é a única que traz o texto da King James, tá? Nós temos aqui, ó, Bíblia King James 1611. Essa é uma tradução direta da Bíblia King James. Ela não usa pergaminhos que a King James não usa para traduzir o texto bíblico, entendeu? Então, se temos uma King James no planeta Terra, ela foi traduzida para o português apenas pela BV Books. Ninguém mais fez isso, tá? A outra editora lá, ela não traduziu a King James, ela criou uma tradução. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, dá um pulo nos vídeos depois pra você entender a história, tá bom? Vamos lá então, a Bíblia é bem grossa, tá? Ela é bem pesada, é uma Bíblia de mesa, tá? Pra você estudar igual eu tô aqui, ó, sentar na mesa e estudar com calma, né? Usar ali um pouco do seu tempo nela. Vamos botar de lado e vamos abrir aqui, ver o que tem dentro dela. A gente tem aqui 2 dedicatórias no início, tá? A gente tem aqui para você presentear para alguém. E a gente tem aqui para você que é pastor, né? Ou eu acho que você que quer dar de presente também, né? O seu amigo casou, dá uma Roma para ele de presente. Olha que legal. Se você quiser dar uma Roma de presente, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você pode comprar pelo link, tá? Direto lá, é mais fácil para você, tá bom? Então, o registro familiar, geralmente é o ministro que dá. Mas, se você quiser dar, também você pode dar, não tem problema, tá? A Roma é uma Bíblia toda colorida, com muitos detalhes gráficos e muito bonita, né? Nós temos aqui o índice do conteúdo extra e os livros da Bíblia, que a gente vai passar por cada elemento também, né? Vamos pegar isso aqui e depois isso aqui, beleza? Vamos lá, então. Nós temos aqui 3 sessões de introdução da Bíblia, tá? A introdução da Bíblia Roma, sempre da Roma. A característica da Bíblia e os colaboradores dos estudos da Roma. Tem muita gente que colaborou com a produção dela. Depois disso, a gente tem a lista de mapas, ilustrações e quadros, são 3 seções, lista de estudos de palavras hebraicas e gregas e abreviaturas comuns, plano da salvação, como ler a Bíblia, pelo George Guthrie. A gente tem 3 estudos, um estudo do George Guthrie e 2 do Jeremy aqui, ó. Na área de membros, presta atenção, a gente tem uma área de membros. Na área de membros eu vou dar dicas para vocês de como aproveitar melhor o estudo plano de salvação e como ler, estudar a Bíblia, tá? Esse é o manual de uso, mas eu vou dar mais dicas na área de membros para os membros do canal. Se você quiser ver, seja membro do canal, é R$5 por mês. É por mês, não é R$5 por vídeo, não é por mês, né? Você colabora com Sobre Bíblias também, beleza? Aí nós temos aqui os livros da Bíblia, que ó, aqui já demonstra que tem uma introdução e o livro. Vamos ver como é que funciona isso na prática, beleza? Depois dos livros da Bíblia, a gente vai ter uma coisa a mais? Aqui não, mas eu acho que ela vai ter... Não, ela termina em Apocalipse mesmo, né? Então vamos pular aqui para os mapas, ilustrações e quadros, né? Vamos ver como é que são os mapas dela e como é que você vai usar, né? Quando é que você usa esse mapa? Como funciona? Então a gente tem aqui, ó, lista de mapas, beleza? Ilustrações e quadros, beleza? Olha aí. E aí a lista de palavras que eu vou pegar depois também. Vamos passar bem devagar aqui, um de cada, para a gente entender como é que funciona. A gente tem aqui, ó,
Jerusalém de Neemias. Isso aqui é bem interessante, tá? Tá em Neemias 4, na página 787. Vamos experimentar lendo esse mapa aqui, ó. Vamos primeiro o mapa, depois ilustrações, né? E quadros, como é que tá aqui que eu não lembro mais? Isso aí, ilustrações, quadros. Vamos lá pelo mapa, então. Bom, pessoal, a página estava errada aqui no sumário. Eu já fiquei sabendo que eles estão corrigindo o sumário, já corrigiram, se não me engano. Mas como geralmente a gente não usa o sumário, isso não te atrapalha. Por exemplo, eu nunca tinha percebido que o mapa, que as páginas estão erradas. Porque geralmente você está estudando de dentro da Bíblia, né? Mas de fato, estava errada. É que não é 787, é 739. Deixa eu até confirmar aqui, ó. 787 é 739, tá aqui, ó. A gente tem aqui um mapa é diferente nesse caso, né? Ó. Não é aquele padrão de mapa. E como é que você vai usar o mapa? Caramba, é só abrir e usar o mapa? Não, né, pessoal? Não, apesar de que eu tenho certeza que muita gente faz isso. Não, você tem que estar estudando a Bíblia para entender o mapa. Então, como é que eu vou entender a Jerusalém de Neemias? Você tem que ler pelo menos a introdução, né? E aí você vai ler o texto bíblico também para entender o que está acontecendo. Daí você vai vir para o mapa, beleza? Muito provavelmente esse mapa está atrelado a algum comentário. Eu não vou ler tudo porque a gente está experimentando, mas é assim que funciona. O mapa está atrelado ao comentário. Às vezes tem até aqui referência bíblica e tudo mais. Aqui não tem, tá? Aqui é só um exemplo de como era Jerusalém na época de Neemias. Aqui tem a data dele, ó, 450 a.C., pouco tempo antes de Jesus nascer, né? O cume ocidental, o vale transversal, o Cedron, que é o Monte Cedron, né? E aqui nós temos uma lista de coisas que vocês vão achar no mapa, tá? Numeradas, ó. Templo de Zorobabel, que é esse templo grandão aqui, né? Ruínas do Muro Antigo, número 10, que é aqui, ó, Ruínas do Muro Antigo. É para você ter uma noção do que você está lendo, sabe? Você visualizar o que você está lendo. Esse mapa é o mais diferente que tem na Bíblia, tá? A maioria segue o mesmo padrão. Mas esse aí é diferente. Eu achei o estilo bonito, né? Seria bom eu mostrar outro mapa. Geralmente é assim os mapas, ó. Sempre com uma informação aqui na lateral ou aqui no canto de baixo e tal. E aí você, de acordo com o estudo que você está fazendo, você vai entender o que está no mapa também. Isso aqui, por exemplo, ó, é uma campanha de Nabucodonosor contra Judá. Tem todas as informações aqui. Nesse caso que eu falei para vocês, ó, tem aqui a referência bíblica para você entender onde que passa esse evento aqui na Bíblia. Aqui você tem um mapa geral e aí tá marcado em vermelho para você saber que esse mapa grande é referente a esse espaço aqui, beleza? E aqui no mapa pequeno você também tem informações, a Babilônia tá aqui, né? O deserto tá aqui, mas esse mapão aqui é referente a esse espaço, aqui onde tem Jerusalém embaixo, tá bom? Aí você vai para cá, você tem alguns quadrinhos ajudando você a entender o que está acontecendo, né? Cara, que mapa bonito, né? Os dois são bonitos, né? Esse aqui é mais clássico, né? Mas enfim, interessante. Assim que você usa o mapa, para você entender o mapa, você tem que estar lendo o texto, tá? Senão não adianta. É importante você estar estudando a Bíblia, beleza? Então a gente passou pelos mapas, vamos pegar as ilustrações, né? Ó. Nós temos aqui, deixa eu ver se está centralizado, que eu fico na dúvida, sempre fico na dúvida. A gente tem aqui a reconstrução da Arca de Noé, reconstrução da Arca de Noé, não é construção da Arca de Noé, não, é reconstrução. Acho que está errado isso aqui, enfim, né? Reconstrução da Arca do Pacto, a reconstrução que eles fizeram para colocar aqui, né? Então... vamos ver aqui as vestes do sacerdote. Isso aqui é interessante. Vamos ver o que está nessa ilustração. Gênesis 28, Êxodo 28. É melhor ir pelo texto bíblico, né? Olha só, já abri certinho. Aqui, ó. Tá? É sobre Êxodo 28, né? Então, mas eles colocaram aqui, é sobre Êxodo 28, a página 149. Como eu disse, essa versão aqui, ela tá com alguns erros de paginação, né? Acho que é assim que fala. Cara, uma ilustração que diz tudo, né? Eu acho que para ilustração não tem o que falar, é só você ler. Só que não adianta só olhar a imagem, tem que ler as informações aqui. Aqui que eu achei interessante é que cada detalhe da imagem tem uma referência da Bíblia, né? E de fato, cara, as vestes do sacerdote, ela falava muito sobre aquilo que Jeová estava ensinando. E principalmente sobre o que vai acontecendo, né? Por exemplo, a gente tem aqui as 12 pedras, que não são apenas 12 pedras de enfeite, são cada nação de Israel, entendeu? Cada nação do povo de Deus está aqui, ó. O cinturão tem uma explicação também aqui em Gênesis 28, enfim.
É massa, né? As pedras aqui. Aqui a gente tem um colete sacerdotal, traçado de modo a refletir as cores do santuário, tá aqui, né? Boa explicação, boa explicação. Acredito que lendo o texto bíblico e o comentário, você vai ter mais explicação ainda, mas tá aí. É assim que funciona uma ilustração. Vamos ver se o túnel de Ezequias aqui, que tá em 1156, cara, eu tô com medo de procurar as páginas para não dar errado, mas aí vai ter um recorte, vocês vão sempre achar. Eu vou ficar procurando aqui. Bom, cheguei aqui na página, de novo, né? Tá na página errada. Eles devem corrigir isso depois, mas de qualquer forma, a gente tem aqui o túnel de Ezequias, que é um mapa, na verdade, né? Eu vi aqui ilustrações, mas ele também é um mapa. Mas de forma geral, a gente tem aqui o ano que se passa esse evento, a trajetória do túnel e mais informações. É um mapa naquele estilo que eu mostrei, né? É uma ilustração muito interessante. Tem as casinhas aqui, o muro aqui da cidade, tem outro muro aqui também, né? É bem interessante esse mapa. E tem as informações aqui, ó. Aqui tem uma informação sobre a ilustração, vai te ajudar a entender mais e serve também para você imaginar o que você está lendo. Aqui nessa página tem muita coisa, na verdade, né? A gente tem um mapa, não, né? Uma ilustração aqui, tem um mapa aqui, tem uma palavra, quase tudo que tem nela tem nessa página, né? Deixa eu ver o que tem mais para trás. Acho que é isso aí. Vamos passar então, já vimos os mapas, vimos as ilustrações, né? Que tem muita ilustração, é bem interessante mesmo. E vamos para os quadros. Os quadros já é aquela parte que você vai usar mais, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Fontes autorais de Gênesis, apócrifos e a Bíblia protestante, são estudos, né? A família de Jacó. Vamos pegar aqui os 10 mandamentos, tá na página 135. Ah, não, peraí. Vamos pegar o sistema sacrificial, que é uma coisa mais interessante, assim, que... Interessante não, né? Que tudo é interessante, mas que quase ninguém fala. Eu gosto de pegar coisa nova, eu gosto de trazer material novo para vocês. Levítico, capítulo 5, né? Vamos lá em Levítico capítulo 5. Achei Levítico capítulo 5, realmente está certo o texto, né? Levítico 5 tem aqui, e aí nós temos aqui uma tabela para você entender o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tá? Com o nome do sacrifício, a referência bíblica do sacrifício, isso ajuda, tá? Isso é material para você usar quando for falar sobre isso na igreja. E muita gente não sabe onde está isso aqui. E é óbvio, né? É muita informação, a gente esquece, a nossa memória não é tão boa assim. Por isso que essas tabelas ajudam, tá? Vai montar um estudo sobre o sistema sacrificial, por exemplo, como é que o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para Cristo, sacou? Você tem que estudar eles primeiro, né? E aí você tem aqui, ó, nome, referência, elementos e a importância, tá? Vou ler, por exemplo, aqui a oferta pelo pecado. A gente tem aqui os textos bíblicos e a importância, ó. Ela era obrigatória, tá? Feita por aquele que pecou sem intenção ou quem ficou impuro para obter a purificação. E aí você vai fazer o estudo sobre isso. Todas as informações estão aqui. Então, as tabelas da Roman realmente ajudam bastante. A gente tem aqui, cadê? São os quadros que eles falam, né? A gente tem aqui uma quantidade até boa de quadros, ó. Retorno do exílio, reis da Pérsia. Já no Novo Testamento eles não colocaram tanto, mas é porque a Roma não tem mesmo, né? Só os apóstolos e a sua história. Apesar de que isso aqui, sinceramente, é bem interessante. Vamos para lá, Lucas 6, os apóstolos e a sua história. Isso aqui é legal, pô. Eu nunca vi uma tabela dessa, né? Vamos ver como é que... eu acho que eles não colocaram tudo aqui, tá? Porque eu vi outra tabela aqui no meio. Cara, eu vi uma tabela agora aqui, eu tenho certeza. Mas, enfim, né? Então, olha só, eu vou falar isso aqui sem ter razão, eu acho. Mas eu acho que tem mais tabela além dessas aqui. Acho que eles deram uma vacilada nas tabelas aí, deve vir corrigido nas próximas. Eu vi uma tabela aqui, ó. Ah, tá, os apóstolos e sua história. Justamente a tabela que a gente quer achar. Não, mas eu vi mais tabelas aqui, tá? Eu acho que eles não colocaram tudo no sumário. Enfim, aqui nós temos uma grande tabela. Deixa eu centralizar aqui de novo, né? Ela pega essa página inteira. Aqui vai ter o nome do apóstolo, o sobrenome ou apelido do apóstolo, o país, os pais dele, a cidade onde ele morava. Por exemplo, aqui Simão, Simão Pedro, ele era filho de João, de Jonas, né?
E ele, inicialmente, ele morava em Betsaida e depois em Cafarnaum. A profissão de cada apóstolo, tá? Os escritos dele, texto que ele escreveu, e o ministério. O que Pedro fez, por exemplo, Simão Pedro, aqui ó. Pedro provavelmente ministrou as províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, talvez em Corinto e por último em Roma. Será que Pedro foi a Roma? E aqui como Pedro morreu, né? Segundo a tradição, confirmada por Tertuliano e Orígenes, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Ele morreu provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo. Um resumão da história que vai te direcionar para um estudo maior, tá? Ele fala aqui os nomes, ó, Tertuliano e Orígenes, você vai ter que procurar textos desses caras para entender melhor a morte de Pedro, mas ele te dá uma direção. Essa direção aqui é interessante. Então, ó, ele vai começar em Simão Pedro e vai falar aqui sobre Simão o Zelote também, ó. A tradição afirma que ele, Simão, o Zelote, foi torturado e cerrado ao meio. Ele pregou na Pérsia. Aqui, ó, interessante, né? E Judas entrou aqui. Judas é o último, né? Judas Iscariotes se suicidou. Ele traiu Jesus. Essa é a história de Judas, né? Então tá aí uma tabela do Novo Testamento. Agora vamos passar para o próximo tópico aqui, né? A gente tem também... A gente vai ter os estudos aqui também, né? Mas a gente também tem a lista de estudos de palavras hebraicas, né? Isso aqui eu já sei que tem bastante espalhada pelo texto bíblico. Olha aqui a tabela. Judá após a queda do Reino do Norte. Tabelona, que boa para você estudar também, ó. Então, ó, tem seção da Bíblia que tem muita coisa, ó. Ela tem bastante informação, tá? Vamos pegar aqui uma palavra, aqui, ó. Pronto. Achamos a palavra. Eu desmarquei lá, depois eu volto, tá? A gente tem aqui uma palavra que é no hebraico, tá? Ó. Pronúncia dela, você vê a palavra que é transliterada para o nosso idioma. Você tem aqui uma pronúncia dela que você pode tentar pronunciar se você quiser. Por exemplo, aqui tá, para mim em português está escrito Jevurá. Tá assim, Jevurá ou Jevurá. Na minha concepção do português. Aí ele vai te dar uma pronúncia aqui, ó. Jevurá. Eu acredito que esse Ra tá em maiúsculo para você dar uma ênfase nele. Talvez, me corrija nos comentários. Jevurá, talvez assim? Sei lá, né? Eu não sei se minha língua é boa para falar isso. A gente tem aqui uma tradução dela, na King James 1611, que nesse caso a palavra significa força, poder e vigor, né? A gente tem aqui o uso dela no livro em questão, que nesse caso a Jevurá. Eu tô falando errado, tô passando vergonha, tá? Para de rir, curte o vídeo aí. Tá aqui em 2 Reis 14, então, ó, uso em 2 Reis foi usado 7 vezes no livro 2 Reis. Usos no Antigo Testamento foi usada 62 vezes, né? E passagem em foco, que nesse caso aqui é o estudo da palavra Jevurá. Eu tô lendo errado mesmo, né? Em 2 Reis 14, 15 e 28. O texto está aqui, ó. Aqui e o versículo 28, beleza? Aí ele vai te trazer uma definição da palavra aqui embaixo, beleza? Já trouxe informação útil aqui, uma definição da palavra. Eu vou ler para vocês porque a gente quer experimentar mesmo a Bíblia, tá? Ó. Jevurá, sei lá como é que fala, relacionada com Gibor, que significa forte, e Gever, que significa homem. Seria a união das duas palavras, né? Descreve a força, né? Aí tem os textos bíblicos aqui que você pode pesquisar também. Descreve também o poder de Deus, né? Ou também do sol, de exércitos, de cavalos, enfim, descreve o poder, né? Ou dos profetas. Uma vez denota vitória, em Êxodo 32, e força militar em Isaías 36. Então, os usos dela no Antigo Testamento, né? Como coletivo, significa guerreiros, se ela for usar para coletivo guerreiros, né? O plural indica poderosos, poderosos feitos, como em Salmo 71, 16. Caramba, tem muita coisa. Jevurá deriva de gavar, 25 vezes ela deriva de gavar. Ser poderoso, ser grande ou aumentar o poder. As pessoas vencem ou sobrepujam, as águas prevalecem, são usos dela no Antigo Testamento. Interessante, né? Eu nunca vi ninguém tatuar Jevurá
né? Mas é uma palavra interessante. Eu queria ver ela aqui, e fica aí a dica, tá, BV? Se vocês estiverem vendo o vídeo, por que que não tem a forma dela em hebraico aqui no canto? Olha só, tacada, na próxima edição, vem além da pronúncia, a forma dela no hebraico aqui, o desenho dela, que é bonito pra caramba, né? Eu gosto, e tá aqui a palavra. Interessante, interessante. Aqui no Novo Testamento, a gente também vai achar isso, né? Aqui, ó. No Novo Testamento a gente tem aqui do grego, óbvio, né? Aqui no grego a gente tem em Mateus 27 a palavra, ó, eu vou ler aqui a pronúncia grega, né? Ó, stauro, sei lá como é que fala. Eu acho que tá mais difícil que a outra, né? Mas que significa crucificar, né? Essa palavra, esse estudo aqui é referente a essa palavra em Mateus 27:31, mas ela aparece também em outros lugares, 10 vezes em Mateus, 46 vezes no Novo Testamento, e aí ele vai trazer uma explicação aqui também, né? Mais uma vez, a gente poderia ter a forma dela em grego aqui, né? Fica uma dica aí para BV Books, tá bom? Ó, por exemplo, essa aqui, instaurou, acho que é assim que fala, sei lá, originalmente se referia à construção de uma cerca através do cravamento de estacas no chão. É assim que essa palavra era usada originalmente. As estacas podiam facilmente ser usadas como instrumentos de morte, e a empalação tornou-se uma antiga forma de execução. Por meio da prática romana de crucificação, instaurou, vou falar errado, tá? Perdoa. Eventualmente passou a se referir primariamente à forma comum de execução na qual uma pessoa era amarrada ou pregada em uma cruz. Então, crucificar, é daí que vem. Então, um estudo grande aqui para vocês verem. Já experimentamos as palavras, né? Vamos ver o que tem mais na Roman além disso. Ó, a lista de palavras já é assim, maior, tá? Eles gostam muito de falar sobre esse tema. Tem aqui hebraicas, né? Bastante palavras, e gregas também tem bastante palavras, tá bom? Aqui nós temos as abreviações, que é simples, e aí nós temos os estudos, né? Plano da salvação é um estudo que parece ser pequeno, mas eu vou mostrar para vocês na área de membros como utilizar esse estudo aqui. E aqui nós temos também outro estudo sobre como ler e estudar a Bíblia. Minha dica para vocês, antes de qualquer coisa, aprendam a ler e estudar a Bíblia, tá? Então eu iria primeiro para cá, como ler e estudar a Bíblia, se eu estivesse começando agora. Ó, o estudo é grande, vocês têm que estudar isso aqui. E aí, depois que vocês aprenderem isso aqui, vocês vão para o texto bíblico e começam a estudar a Bíblia com força, tá bom? Eu tenho um livro sobre esse tema também, beleza? Vai aparecer, já apareceu uma promoção dele aqui para vocês. Mas bom, já que você chegou até aqui no estudo, e caramba, você deve ter visto muita coisa aqui no canal, eu quero te dar um presente, né? Você sabe que eu relancei, né? Eu não relancei não, né? Eu lancei a terceira edição do Texto e Contexto, meu livro, né? Tá aqui no canal, o livro sobre leitura e interpretação da Bíblia, já falei sobre ele sobre Bíblia, já falei sobre ele no Teologia EATRE, enfim. Eu vou dar um presente para você, você vai poder comprar o Texto e Contexto pelo custo dele. Então você só vai pagar o preço do livro, tá? Você vai usar o cupom de desconto que está aparecendo na tela agora. Então vai na Wiclap, o link está na descrição desse vídeo, coloca o cupom de desconto e você vai comprar pelo preço de custo até dezembro de 2023, tá? É isso aí, é um presente para você. Texto e Contexto para você ler e interpretar a Bíblia Sagrada pelo preço de custo, beleza? Agora sim, vamos continuar com o vídeo aqui que já está terminando. Vamos lá. Mas aqui também tem um estudo para vocês fazerem. O meu livro é maior, é mais detalhado sobre isso, tá bom? O link dele está na descrição. Mas aqui também tem, né, um estudo sobre isso, beleza? Estou na área de membros, plano de salvação e como ler e estudar a Bíblia, tá? Aí nós temos aqui a origem, a transmissão e canonização dos livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Lá no Novo Testamento você vai ter a mesma coisa, né? Isso aqui, qual a dica que eu faço para você, que eu dou para vocês? Estudem isso aqui com um papel na mão para você fazer anotações, tá? Aliás, eu quero dar uma dica para vocês. No livro Texto e Contexto tem essa dica também, mas no Hotmart eu tenho um curso sobre leitura e interpretação de texto, tá bom? O link também está na descrição. Vocês vão aprender a ler esse conteúdo
aprender esse conteúdo e ensinar esse conteúdo é muito interessante. O livro Texto e Contexto tem, mas eu tenho em vídeo também lá na Hotmart, o link está na descrição, beleza? Então aqui é simples, não tem muito mistério. Entramos no livro de Gênesis. Caramba, é monumental o tanto de informação que você já passou, né? Legal, né? Já curtiu o vídeo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui no meio porque para ficar mais fácil de abrir, senão fica ruim assim. Nós vamos entender como funciona a introdução, direto na introdução, e aí já entrando na Bíblia, como funcionam os comentários, beleza? Como eu já mostrei os elementos, aí vai já para os comentários e para referência da Bíblia Roma, beleza? Vai ficar mais dinâmico a partir de agora, ó. Todo início de livro tem essa folha bonita com uma foto que representa de alguma forma o contexto do livro. Isso é legal porque demonstra que a Roma se preocupa em te mostrar o contexto do livro. E isso é uma coisa que eu falo há anos. Estudem o contexto, saibam o que está acontecendo. No meu livro eu trato de forma extensiva sobre o contexto, porque eu também considero importante, beleza? Então, temos essa obra de arte aqui em cada introdução de livro. E nas introduções nós temos aqui coisas que são importantes pra caramba, que inclusive eu até tenho marcações aqui, porque eu volto lá para lembrar. A linha do tempo é uma das coisas mais importantes no estudo da introdução do texto, tá bom? E nesta linha do tempo da Roma, a gente tem mais informações. O que eu acho mais legal dessa linha do tempo é que você não fica sabendo apenas aonde aquele autor está vivendo, mas o que está acontecendo no mundo nesse tempo, tá? Então nós temos aqui embaixo uma barra da linha do tempo, né, que nesse caso aqui é só nessas duas páginas, e nós temos aqui as informações da introdução do texto bíblico, tá? Eu vou repetir de novo. Estudem o contexto para vocês entenderem a Bíblia, beleza? Vamos entender como é que funciona a linha do tempo? A gente tem aqui o contexto histórico, né? Ó, vai falar do livro, ó, que se passa mais ou menos ali entre 486 a 465, e aqui nós temos uma linha do tempo que começa antes da história do livro e termina depois da história do livro. Então nós temos aqui, ó, 600 a.C., o que aconteceu antes. E aí o nosso livro está em 586, ele está aqui, nesse contexto aqui. Eles colocaram bem no centro, né? Então você vai entender o que aconteceu no mundo antes e o que aconteceu no mundo depois, né? E a leitura é simples, ó. 600 a.C., Nínive é saqueada pelos babilônios e pelos medos, cai o Império Assírio. Tá na página 600 aliás, no ano 612, beleza? Nabucodonosor invade Judá 3 vezes, nesses 3 anos aqui. Eventos de Daniel. Então, olha só, Esther se passa depois de Daniel. Ó, a história de Esther está enraizada no contexto histórico do rei Xerxes, Assuero, que governou a Pérsia no período de 465, 486 a 465. Daniel se passa em 605 a 530. Uma informação interessante, hein? Esther se passa depois de Daniel. Então, quando você vai entender os eventos de Daniel, você pode ver como resultado também o livro de Esther. Que interessante. Eu dei uma arrepiada agora, porque essa informação desbloqueou um bloco de memória aqui agora. Então, olha como que, cara, que linha do tempo importante, né? Eu não vou ler tudo porque senão eu vou ficar aqui a noite toda, né? Eu sei que vocês gostam, mas a minha garganta não. Inclusive, eu vou até usar meu remedinho aqui, ó. Eu tenho que usar, ó, aqui, ó, pra continuar falando com vocês. Espera aí um pouquinho só. Cara, fazer vídeos pro YouTube é realmente uma missão. Eu tô usando toda a minha voz. Na minha vida, eu tô gastando toda a minha voz para falar o máximo de Deus. É claro que eu não consigo fazer o tempo todo. Se eu pudesse, eu faria o dia todo. Mas eu acho que um dia eu vou ficar mudo de tanto que eu falei, de tanto que eu gravei para vocês, tá? E eu fico feliz, eu quero mais fazer isso mesmo, tá? Viu como é que funciona a linha do tempo? Massa demais isso aqui. Preste atenção quando for estudar um livro, tá? A gente tem aqui as circunstâncias da redação do livro, que é o contexto do livro. Nesse caso, eles dividiram o contexto em 2 temas, que é o autor, e aí ele não vai falar só assim, autor
Esther. Não, ele vai contar uma história sobre ele, tá? Sobre quem é o autor e como chegaram à conclusão de que ele é o autor, ou ela é o autor, autora. E aí o contexto histórico do período em que o livro se passa, tá bom? Tá aqui, ó. Aqui a gente tem uma das questões mais difíceis, né, em relação à exegese e à pregação também, que é a mensagem e o propósito. Como pegar o texto de Esther e entender dentro do contexto bíblico também, mas principalmente aplicá-lo na nossa vida e na vida daqueles que vão nos ouvir, né? Mensagem e propósito. Isso aqui você tem na Bíblia Roma também. Por exemplo, ó, ele vai falar sobre esperança, sobre providência divina e instrumentos improváveis de Deus. Então, você vai aprender como fazer isso aqui lendo no livro de Esther e, obviamente, isso vai te fazer entender como funciona na sua vida. Então, é um estudo de contexto bem interessante. Eu até diria que isso aqui poderia ser mais bem trabalhado até em um livro específico, tá? Muito bom. E aí nós temos também aqui contribuição à Bíblia, e eu diria contribuição à teologia bíblica de forma geral, porque aqui a gente está falando de teologia, né? Vai ter um estudo sobre isso aqui. E aí nós temos aqui um estudo sobre a estrutura do livro, beleza? E o esboço, a estrutura seguida do esboço. Agora, uma coisa que a Roma não faz, né, que eu mostrei na Thomas Nelson, é colocar o esboço entrelaçado com os comentários. Pelo que eu tô vendo aqui, ela não faz. Ela só vai te dar o esboço para você entender a estrutura do texto, e aí você vai ter que ir pro texto e estudar ele por conta própria, né? Mas acredito que seja isso. Vamos ver se é mesmo, né? Por exemplo, ó, a gente tem aqui como se fosse capítulos, né? Ó, capítulos do estudo de Esther. Você pode fazer assim, né? Uma rainha substituta, uma ameaça perigosa, a corajosa decisão de Esther, a grande virada. Então, separado em capítulos, né? Ou em temporadas, né? Faz como temporadas para você estudar melhor. Primeira temporada, uma rainha substituta. E aí nós temos aqui para o comentário, a gente tem aqui, ó, que até tem a referência aqui, tá vendo? Ó? Mas aqui ele recebe outro título, né? Ele vai marcar uma palavra que está dentro do texto bíblico. Então poderia ter aqui um subtítulo com esse tema. Entenderam? Entendeu, BV Books? Então, por exemplo, uma rainha substituta, um ponto aqui mesmo a mais, ó. Aí começa a estudar. Mas pelo que eu tô vendo, eles seguiram o mesmo padrão, ó. Aqui você não tá vendo, mas aqui é Esther 1, do versículo 1 até o capítulo 2, será? Não. Então não segue o mesmo padrão, tá? Então não segue. Ele só coloca os comentários. Isso é uma coisa para eles pensarem aí no futuro fazer, então. Beleza? Apesar de que é uma tradução da Roma, né? Roma é americana, então não tem como ela alterar. Mas você vai ter aqui o seu guia de estudo e aqui você vai ter os comentários bíblicos, é separado. Dá para estudar do mesmo jeito, só que é separado do esboço, tá bom? Diferente de outras bíblias. Terminamos a introdução. Isso aqui serve para todos os outros estudos, tá? Todas as introduções seguem o mesmo padrão, ó. A foto, como eu disse. Aqui, circunstâncias, mensagem de propósito, contribuição à Bíblia. Tá vendo? E a linha do tempo aqui embaixo, ó. É padrão e o esboço aqui atrás, tá bom? Comentários. Como é que funcionam os comentários da Roma? Deixa eu botar aqui centralizada de novo. Nós temos aqui o texto bíblico da King James, com subtítulos, nesse caso, o que foi uma vitória nossa, ó, subtítulos, eles não queriam colocar, a gente brigou até colocar subtítulos. Olha que ilustração bonita, né? Um romã, bonito isso aqui. Engraçado, né? Eu via romã quando eu era pequeno, depois de velho eu não vejo mais romã. Mas tá aí, romã, comi muito romã, muito romã. O que isso tem a ver com o estudo, Devaí? Nada. É só pra gente... É porque eu gosto de ficar passeando, cara. Olha que legal isso aqui. É muita coisa. Olha aqui. É muita coisa. E eu deveria ter mostrado isso aqui, né? Vamos lá, ó. Provérbios, tabelas de temas. Caramba. Sobre seres humanos. Sobre seres humanos ainda. Sobre a nossa língua. Caramba, dá pra você montar um estudo completíssimo a respeito de Romanos. Interessante, né? Ó, sabedoria. Olha o tanto de texto que tem. Massa demais, hein? Massa demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo dissecando isso aqui na área de membros também, tá? Quem quiser ver a área de membros, eu vou gravar para vocês um estudo adicional dissecando isso aqui para vocês, tá? Vamos entender como é que funciona aqui os comentários, ó. Nós temos aqui o texto bíblico, como eu disse,
os comentários logo embaixo. Uma coisa que eu tô olhando aqui que eu achei muito boa é que a letra, a fonte dos comentários, ela é muito fácil de ser lida, mesmo sendo pequena. Você tá vendo de longe, tá? Eu tô vendo aqui de perto, a altura normal, e tô achando uma letra interessante para ler. Ela é boa para ler, né? Você tem aqui o subtítulo em negrito, o capítulo aqui em azul. Deixa eu ver se eu mostro aqui o capítulo em uma outra página, né? Aqui, ó, em azul, tá vendo? Subtítulo em azul. Aqui nós temos as referências, já vou falar como usa, mas eu quero falar dos comentários. Você tem aqui um comentário que abrange o primeiro capítulo. Deixa eu mostrar aqui, ó, nesse aqui que dá para ver melhor. Você tem aqui um comentário que abrange o primeiro capítulo, o versículo 3 e 4. Então, antes de você ler o comentário, você tem que vir aqui e ler o texto, né? Esse quadro aqui todo de comentário, esse bloco de comentário, ele que até é grande, né? Ele é sobre dois versículos que estão aqui, ó. Cadê o versículo 3? Tá aqui, ó. No terceiro ano do seu reinado, né? E aí o versículo 4, quando ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e a honra do seu exército. Excelente, né? Da sua excelente majestade. E aí você tem um comentário aqui. Agora veja que no comentário nós temos palavras em negrito. As palavras em negrito referem-se diretamente ao texto, à parte do texto. Por exemplo, no terceiro ano, tá falando sobre isso aqui, ó, no início do texto, tá vendo? No terceiro ano, algumas bíblias trazem um número, sabe? E que é bem pequeno de ser lido. A BV Books preferiu colocar em negrito aonde que ela está comentando. É muito mais fácil de enxergar, te ajuda melhor. Então, ó, quando eu vejo aqui no terceiro ano, 180 dias e as riquezas do seu glorioso reino, eu sei que ela está tratando de comentários desse texto aqui, beleza? Então fica mais fácil de identificar aonde o cara está comentando, é mais fácil do que colocar números, né? Porque os números ou letras ficam pequenos demais, beleza? Então ela vai seguir esse padrão em todos os livros, tá? Vou abrir aqui para ficar maior, ó. Comentário para os dois lados, né? A gente tem a mesma coisa aqui no meio. Já vou ficar aqui para a gente falar também das referências da Roma. Nós temos aqui dois tipos de referências na Roma. Primeiro, referências no centro, que eu chamaria de referências gerais, para você entender que você vai achar mais passagens como essa em outros lugares da Bíblia. Essas referências gerais, elas estão em azul, né, para você saber de onde que é a referência e para onde você vai. E aí do lado a gente tem uma referência em preto mesmo. Então, por exemplo, sobre Provérbios 16, capítulo 12, leia Provérbios 25, capítulo 5, uma referência a esse texto, tá bom? É como se fosse o lugar onde os dois textos se casam, ou eles tratam do mesmo assunto, ou eles falam sobre uma continuação, ou é uma ampliação, né, do texto. Então é assim que se usa as referências, sempre centralizadas. São as referências gerais, tá? Vai estar em toda a Bíblia. Eu acho muito bonito aqui no meio, eu gosto muito desse formato. Nós temos também as referências dos comentários. Nós temos os comentários. Dentro dos comentários a gente tem referências também que vocês devem ler, tá? Por exemplo, aqui eu estou em Provérbios 16, versículo 22, né? E aí tem o comentário aqui. E dentro do comentário a gente tem aqui, por exemplo, essa nota aqui, ó, ver nota em 1.2. Para você entender o que a Roma fala sobre o assunto, você obrigatoriamente deveria ir para o capítulo 1, versículo 2, e aí voltar para cá, sacou? E aí você vai continuar estudando. Aqui no final, ó, eles escolhem a punição do seu estilo de vida errante. E aí ele vai falar, olha só, sobre isso, estude também o capítulo 6, 33, estude o capítulo 14, 14, estude o capítulo 24, o capítulo 14, 14 e 24, e estude o capítulo 19, 3. É uma ampliação do que ela está te ensinando, entendeu? Isso vai fazer a sua mente, primeiro, fixar o que você está aprendendo, e segundo, ampliar o que você está aprendendo. A sua mente vai ficar mais inteligente, digamos assim. Então é assim que se usa as referências da Roma, beleza? Referências gerais, referência dos comentários. Dito isso, nós temos aqui um estudo intertestamentário. Se tiver, vamos ver como é que ele é. Né, ó. Acho que a Roma... tem sim aqui, ó. Não, a Roma preferiu colocar
um estudo sobre a origem e a canonização e a transmissão dos textos do Novo Testamento, tá? Que tá aqui, beleza? A confiabilidade e tal. Ela não quis colocar um estudo sobre a história nesse período intertestamentário, beleza? Apesar de que talvez tenha, se não me engano, tem aqui. Deixa eu ver se entrou em outro lugar. Não colocaram mesmo, né? Ok. Essa não tem o período intertestamentário. Se tiver em outro lugar, me falem, tá bom? Porque aqui eu não achei. Novo Testamento segue o mesmo padrão, né? Aqui a gente não tem nada a mais. Agora, eu não vi aqui, ou eu passei batido, eu não vi uma lista dos estudos que tem nela, né, cara? Além de tudo que eu mostrei, ela vai trazer também estudos adicionais. Isso eu não vi. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ilustrações, mapas e quadros. Ilustrações está aqui. Palavra-chave, né? A Roman também traz estudo de palavras, tá aqui. A Roman também traz uma série de estudos no meio dela. E por incrível que pareça, eles não botaram aqui. Ué, Roman, vocês deram uma vacilada, hein? Vou até olhar de novo aqui, ó. Mapa, ilustração e quadro. Estudo de palavras. Será que tá aqui nesses mapas aqui? Porque deveria ter um lugar onde fala sobre os estudos que tem na Roman, né? Não tem. Eu sei lá como é que eles colocaram então, mas eu vou mostrar para vocês assim mesmo. Então a Roma, ela tem aqui alguns estudos no meio dela. Deixa eu ver se tem mais aqui ou se é só esse de Gênesis. Se for só esse de Gênesis, está explicado porque não tem o sumário, né? Eu acho que é só esse de Gênesis. Se não me engano, eu vi outros aqui, não tô... Enfim, parece que é só o de Gênesis mesmo, né? Então tá. Eu achei que tivesse mais estudos grandes. Eu vou passar aqui de novo. Não, a gente tem estudos grandes aqui. Ela não botou lá, então, né? Mas tem, ó. No meio do texto bíblico, você vai ter estudos dedicados, então, né? Também, aliás, né? E olha, tem bastante, sim. É porque, aqui, olha, por exemplo, esse aqui. Ó. Tem coisa interessante, ó. É só sobre isso aqui, então? Tá. É só sobre isso aqui. Maneiro, né? Cara, não tem muitos mesmo. Não tem muitos, mas tem, cara. Olha, tem aqui, ó, base bíblica para missões e tudo mais. No meio da Bíblia, ela colocou esses estudos, mas ela esqueceu de colocar no sumário. Ou eu não vi. Né? Se eu não vi, óbvio que você vai me falar nos comentários. Depois eu vou dar uma olhada, beleza? Então, encerrando aqui a Roma, é isso que ela vai ter. No final dela aqui, o que tem? No final não tem nada, né? Só tem isso mesmo, beleza? Cara, é uma Bíblia que traz muita coisa, né? Eu tô vendo aqui que ela... Aqui, ó, tem aqui também. Ele não tá muito finalizada a questão da organização, né? Mas é muito boa. Você viu? Eu falei com vocês que tinha uma tabela a mais. Eu acabei de passar por ela aqui, ó. Tabelas no meio do texto, ó. Né? E ela acabou não colocando. Então, isso aqui tem nela também. É isso que importa, né? Como é que você vai estudar? Aqui a gente tem a encarnação e a cristologia, que é uma doutrina... É um tema de teologia sistemática, encarnação de Cristo, né? Cristologia é uma doutrina, né? E nela a gente fala sobre a encarnação. E tem um estudo bem completo, escrito pelo Stephen Wheelum, sei lá como é que fala esse nome. E é um estudo completo, com uma introdução e 2 capítulos aqui, seria isso, né? A nossa introdução aqui, e o primeiro ponto, a humanidade e a divindade de Jesus nas Escrituras, e aí depois, expressão teológica das naturezas de Cristo. Isso aqui você estuda em teologia sistemática. Eu achei estranho que ela não tenha colocado o sumário, né? O ponto é que seria mais fácil se estivesse no sumário, beleza? A não ser que esteja aqui, né? Mas eu acho que não. Por exemplo, aqui a gente tem encarnação e cristologia e a gente não tem aqui, né? Pelo menos eu não estou lendo. Deixa eu ver se tem aqui também. Não tem. Enfim, eu acho que esse sumário aqui precisa ser revisto mesmo, né? Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui também. Então, o sumário precisa ser revisto, mas o conteúdo é muito bom, tá bom? Então tá aqui tudo que tem na Roma. Eu espero que vocês tenham gostado do material completo aí que eu mostrei. Dá para estudar muita coisa nela. Minha mente tá até meio cansada de tanto falar o que tem. E, cara, dá para usar um pouco mais a Roma, né? Agora na área de membros vai sair um vídeo com aquilo que eu prometi a vocês. Como usar
3 tópicos dela aqui que eu acho que são excelentes para você tanto melhorar o seu estudo como para você produzir conteúdo. Olha aí, hein? Vou ensinar vocês a produzir conteúdo usando a Roma aqui na área de membros. Eu estou olhando aqui a quantidade de curtida, eu quero que vocês curtam o vídeo, manda esse vídeo para mais pessoas, que ele chegue até a editora BV Books, tá? Eu agradeço aí por ter mandado a Roma para mim, mesmo que eu tenha falado aqui, o sumário tá assim, não sei o que, nada disso invalida a qualidade que ela tem, tá bom, pessoal? Eu gostei muito de fazer o vídeo, de ver o material interno dela, de ver as possibilidades que ela tem, e vou falar para vocês, eu deveria usar mais essa Bíblia, tá bom? Eu vou deixar ela mais perto de mim agora, depois de ter feito esse vídeo, que eu ainda não tinha feito o manual dela, né, como eu fiz agora com vocês. Acabou que eu também descobri mais sobre a Roma, até eu acabei ganhando. Fiquem com Deus, tem mais vídeos no canal, não vai embora. Olha os outros vídeos aqui no canal e tchau!